10 segundos. Estes 10 segundos permitem-nos fazer uma pausa. Respirem fundo. Sintam esse impulso. 10 segundos pode ser a diferença entre poder escolher ou simplesmente decidir por impulso. A isto eu dou 2 nomes. O primeiro é o impulso. Eu chamo-lhe de GPS. É aquilo que nos vai dizer qual é a próxima direção que nós vamos tomar. É aquilo que, no fundo, nos ajuda a decidir por nós. O outro, eu chamo-lhe a bússola. E a bússola é, na realidade, aquilo que nos faz parar para pensar. Aquilo que nos permite, no fundo, escolher, decidir para onde queremos ir. Agora podem pousar os vossos telemóveis e, se conseguirem, mantenham-nos assim quietinhos até acabar a nossa toque. Eu, entretanto, vou pedir só, não consigo ver aqui nada no ecrã da frente. Peço desculpa. Por isso, eu vou aqui mexendo. Estes 10 segundos, na realidade, são aquilo que mudam a nossa vida. O meu nome é Cristina Matos, sou, no fundo, há 25 anos a trabalhar no mundo do franchising. E é no mundo do franchising que nós aprendemos, muitas vezes, que vivemos de repetições. Vivemos de modelos, vivemos de processos, vivemos de procedimentos, vivemos de conhecimento. E vivemos, tudo isto é construído à volta de manuais. É nos manuais que nós ensinamos os próximos empreendedores a seguirem o modelo de negócio. E vou-vos dizer, há manuais muito bem feitos, com imenso detalhe, com muitos pormenores sobre a atividade daquilo que vai ser o modelo de negócio que nós vamos desempenhar. Mas há uma coisa que esses manuais não nos conseguem dizer. É como é que funciona na vida real. E a vida real, para vos dizer a verdade, muitas vezes é onde tomamos as decisões mais difíceis. Não quer dizer com isso que os manuais estejam errados, mas a vida real não nos prepara dentro dos manuais. E muitas vezes, ao longo destes 25 anos, eu tenho lidado com muita gente, tenho conhecido muita gente, e isto tem-me permitido ver que muitas vezes as pessoas têm uma ideia que não é bem aquela que deveria ser a mais adequada. E fazem constantemente 2 perguntas. Imaginem quais seriam. Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? E qual é a melhor marca? 90% das pessoas que me procuram e que querem empreender em franchising, essas são as perguntas que me fazem. E provavelmente vocês diriam, bom, tem uma certa lógica. Eu não sei para onde é que vou, isso parece-me uma coisa perfeitamente coerente. Mas não é. Não é porque eu estou à espera que alguém me diga como é que eu devo reagir. O mundo vive de opiniões, o mundo vive de informação, o mundo vive de dados. E eu estou à espera que alguém me diga como é que eu vou reagir. Nada mais errado. Porque, na realidade, nós hoje temos acesso a tudo. Nós estamos a um clique da informação. A inteligência artificial, se fizermos a pergunta certa, responde-nos. Mas não é assim que funciona o mundo do empreendedorismo. No mundo do empreendedorismo temos que tomar decisões. Temos que saber para onde queremos ir. Não estou a dizer que o GPS está errado, de todo. Sem a informação que o GPS nos dá, seria mais difícil sabermos para onde queremos caminhar. Mas precisamos parar, ver o critério, analisar a informação e decidir. Ser empreendedor é saber decidir. É saber para onde eu quero ir. Vou-vos contar a história de uma família. Em 2019, uma família pediu para falar comigo. Eu recorrentemente não é algo que eu consiga fazer com a minha disponibilidade, mas de vez em quando consigo, por que não? Se eu puder ajudar, é isso que eu gostaria de fazer. E essa família veio ter comigo, pai, mãe e 2 filhas. Tinham dinheiro, tinham vontade, tinham capacidade financeira e estavam desejosos para poder começar a empreender em franchising. Foram ter comigo e dizem-me assim, nós estamos disponíveis para qualquer coisa desde que traga bons resultados. Não conheço nenhum empreendedor que não quisesse bons resultados, para dizer a verdade. Por isso, pareceu-me lógico que eles achassem que isso era uma boa pergunta.
Mas quando alguém diz, eu quero qualquer coisa, temos um problema. Porque qualquer coisa não dá para responder adequadamente. Mas eu percebi que ali havia algo sutil, que nós ainda tínhamos que descobrir o que é que se passava. E então o que é que eu fiz? Propus algo que eu sabia que não ia ao encontro, pelo menos da maioria do grupo dos 4. E a certa altura, quando eu proponho, eles saltam da cadeira e o pai diz logo, mas eu queria algo do ramo imobiliário. E diz a mãe, ai não, eu estava a pensar mais na área da limpeza. E as 2 filhas, não, turismo. E nessa altura percebemos que aquela família, apesar de querer trabalhar em conjunto, apesar de quererem construir um projeto em conjunto, não estavam alinhados de todo. E por isso tínhamos que começar a perceber que a pergunta que eles faziam não era a pergunta adequada. Eles estavam em modo GPS. Eles estavam à espera que eu lhes dissesse exatamente como ir, para onde ir e como fazer para lá chegar. E por isso a pergunta não estava adequada. A pergunta deveria ser, para onde é que esta família quer ir? E muitas vezes isso não é porque eles não possam ir para alguma daquelas áreas. Não estão erradas. Não há problema nenhum com as áreas que eles disseram. O que há é uma necessidade primeiro de se encontrarem e perceberem que antes de se tomar essa decisão, eles têm que perceber como é que eles querem caminhar. Qual é a disponibilidade que têm? Qual é a capacidade que têm de agir? Estão disponíveis para trabalhar várias horas, fins de semana incluídos? Não estão. Ou seja, eu tenho que perceber primeiro como é que nós vamos construir o nosso universo antes de decidir para onde é que queremos ir. E por isso, nada melhor do que a bússola para nos dizer que temos que parar, temos que pensar, temos que analisar, temos que ver os vários critérios, temos que ver o contexto antes de decidirmos como é que vamos caminhar. À nossa volta, sempre há alguém que tem uma opinião, sempre há alguém que tem um número, sempre há alguém que tem uma informação. E não é de todo considerarmos que isso é um erro, mas quando surge um imprevisto, nós não estamos preparados. E é exatamente aqui que nós começamos então a agir. Controlamos mais, preocupamos-nos mais com a velocidade e cada vez que controlamos mais, que criamos mais processos, que envolvemos mais o conceito de não dar a liberdade, nós estamos a perder a nossa parte humana. Nós estamos a perder a nossa direção. O GPS funciona bem, mas não pode ser a única opção. O GPS diz-nos, no fundo, métricas, algoritmos, fala em inteligência artificial, fala em tanta informação que nós estamos desejosos e que tantas vezes pensamos que não conseguiríamos decidir sem ela. Mas é a bússola que nos vai dar a direção. É a bússola que nos dá critério, que nos dá contexto, que nos dá a intenção. Sem isso, nós não temos capacidade de decidir exatamente para onde queremos ir. Até podemos decidir, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um problema na resolução, porque não conseguimos ver o nosso caminho. No fundo, nós sabemos disto. O GPS insiste. Vire à direita. Vire à direita. Mesmo quando a estrada está fechada. Já nos aconteceu a todos. Nós vamos a seguir o GPS e ele manda-nos virar num sítio que não é possível. Mas ele insiste. A bússola nunca insiste. A bússola orienta. Vamos para norte, vamos para sul. Como vamos lá chegar é uma decisão nossa. Por isso o problema não é falta de informação. O que nós temos é excesso de informação e muitas vezes temos muita dificuldade em compilar essa informação, parar e pensar como é que nós vamos usar da maneira mais adequada. Quanto mais inteligentes são os sistemas, e nós vemos agora pela inteligência artificial, mais precisamos das bússolas humanas. No fundo, o que é que nós queremos? Nós queremos eficiência, mas com significado. Nós queremos segurança, mas não queremos abdicar da nossa liberdade. Nós queremos velocidade, mas sempre com consciência. Eu considero que aqui, quando nós olhamos para a bússola, nós temos que pensar naquilo que eu considero os 3 Es. A essência, o equilíbrio e a experiência. A essência
é aquilo que eu não negocio. Porquê que eu não negocio? Porque é a minha base. São os meus princípios, os meus valores, os meus limites. É aquilo que me faz quem sou. É aquilo que não me faz dizer que sim a todo momento, mesmo quando eu deveria dizer um não. Isso é a minha base, isso é a minha essência. E eu sou diferente de todos, porque a minha base e a minha essência foi construída desde o meu nascimento. Depois temos o equilíbrio. O equilíbrio é aquilo que me mantém em pé. É aquilo que não abdico do meu centro. É aquilo que mesmo que o mundo esteja desorganizado à minha volta, eu consigo me manter. Eu não preciso de levar o encontrão para me encontrar. Eu já estou no meu centro. E o equilíbrio é fundamental, principalmente em momentos mais caóticos das nossas vidas. Sabermos nos equilibrar, sabermos nos manter firmes dentro dos nossos valores, das nossas razões, do nosso objetivo, é muito relevante. E depois temos a experiência, que é aquilo com que nós vivemos. É aquilo que faz com que eu hoje esteja aqui e consiga falar de franchising. No meio disto, fim de pandemia, 2022, estou na Argentina, reunida ao pequeno almoço com um grupo de mulheres absolutamente fantásticas, ligadas ao mundo do franchising, e a certa altura a conversar percebemos que precisávamos criar uma comunidade mundial de franchising. São 48 países que hoje em dia fazem parte dessa comunidade, e essa comunidade era precisa exatamente para nos apoiarmos. Para sermos competentes, porque somos competentes, mas somos muito discretas. Temos medo de nos expor. Estamos preparadas muitas vezes, mas mesmo assim somos cautelosas. Somos capazes, mas ainda à espera do momento certo. Isto é a comunidade das mulheres. Mulheres não escolhem apenas o que parece certo por fora, mas o que faz sentido por dentro. Não queremos apenas ocupar um espaço, queremos construir um caminho. Não queremos repetir modelos, queremos humanizá-los. E foi assim que nasceu The Woman Global Franchising. No mundo de respostas automáticas, perguntar bem será sempre uma forma de liderança. Cada vez mais conseguimos ser líderes assim. No mundo da aceleração constante, fazer uma pausa é uma forma de inteligência. Por isso, estes 10 segundos que eu vos peço é exatamente isso. Num mundo obcecado por performance, manter a humanidade será uma forma de coragem. Não abdicarmos da nossa humanidade. Será que eu estou no modo GPS ou estou no modo bússola? Façam essa pergunta a vocês próprios. Pois esta pode ser a diferença entre passar pela vida ou vivê-la. Em que modo é que vocês estão?